Geralmente, é um erro muito comum das empresas que eles vão analisar os números após o fechamento. Tem que analisar. Só que aí você fechou o mês. Você olhou lá se foi bom ou ruim. Você não tem mais poder de ação. Não. Já foi. Bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou o Vitor e hoje o episódio vai estar incrível. Por quê? Temos convidados super especiais. Além de amigos, são clientes e eu tenho certeza que a história deles irá inspirar você, empreendedor. Estou aqui com a Luana, com o Vanderlei, que eu desde o primeiro dia eu falei, ó, vai ser Vandão, que eu já senti a afinidade. Não vai ter esse negócio de Vanderlei. A gente já se conectou desde a primeira reunião. Verdade. Então, vou passar a palavra para vocês. Se apresentem primeiro quem é a Luana, quem é o Vandão, e depois já emenda como surgiu o Centro Automotivo São Pedro. Pode começar. Meu nome é Luana, né? O Centro Automotivo começou já faz um tempinho já da nossa administração há 5 anos, né? Mas ele já existe em Mirassol há mais de 25 anos. Exatamente. Eu me chamo Vanderlei, sou conhecido como Vandão, né? Isso. Dono do Centro Automotivo São Pedro, né? Onde a gente realiza nossos sonhos, né? Trabalha, como se diz, no dia a dia, eu, a Luana, e como ela falou, o Centro Automotivo São Pedro, na nossa administração, já está há 5 anos, né? Vai para 6 anos agora, mas ele existe já há quase 30 anos, na realidade, Uhum. e passou em outras administrações. Então, só para o pessoal que está nos assistindo entender como que surgiu. O Vandão já trabalhava no Centro Automotivo, surgiu a oportunidade de compra. Explica esse contexto só para o pessoal se situar a partir de quando vocês assumiram para a gente dar sequência no bate-papo. Legal, pergunta muito legal. Eu trabalhava já no Centro Automotivo São Pedro, né? Que o antigo dono era o Daniel. E foi passando o tempo e tal, e chegou a época da pandemia. E foi uma época que ele ficou um pouco receoso, porque ele já estava mexendo com outro negócio também. E ele veio e perguntou para mim se eu não teria vontade de comprar a oficina. E aquilo, tipo assim, foi uma surpresa. Como que eu vou comprar uma oficina assim, né? Não tem, sem condições. E tinha passado em algum momento na tua cabeça ter uma proposta dessa? Assim, a gente sonha, né, Vitor? Sim. A gente sonha muito. Mas, a hora que veio nessa pergunta, nossa, foi aquela coisa impactante. E eu cheguei em casa, tá, e eu, a Luana, conversei com ela, e a gente somos cristãos, né? E a gente colocou, tal, não, vamos orar, vamos ver, porque é uma época difícil, a época da pandemia, Tudo era e a gente muito, estava né? muito assustado. Vitor, resumindo, bateu certinho, Deus pega, e a gente pegou, e estamos até hoje no Centro Automotivo São Pedro, e daqui para frente vai ser sucesso, né? Nesse contexto, o Vandão já estava no Centro Automotivo. E a Luana estava na onde? Nessa história. Nessa história. A Luana, ela estava trabalhando, na época eu estava trabalhando num açougue, inclusive até o dono do açougue é um grande amigo nosso também do Passo a Passo, que é o Cupi Xadrez, né? Eu estava trabalhando com ele, e aí depois eu saí, fiquei em casa mesmo, porque o Vanderlei tinha montado um salão de cabeleireiro para mim ali, né? Que eu fazia unha, essas coisas. E o João Vitor, que é o meu mais velho, estava morando em Santa Catarina na época, né? Que ele tinha recebido uma proposta de serviço, então ele estava lá em Santa Catarina. E eu estava com a Laura em casa, adolescente, e ela naquele momento precisava mais da minha atenção. Então eu preferi ficar um pouco mais em casa. E quando o Vanderlei veio com essa proposta, eu confesso que para nós, assim, é que nem ele falou, a gente sempre sonhou, né? Que nós somos casados há 27 anos. A gente sempre sonhou em ter o nosso empreendimento, né? Eu sempre confiei muito no profissionalismo do Vanderlei, eu sempre vi muito o trabalho dele ali como mecânico, a forma como ele sempre trabalhou nos veículos. E aí eu falava assim, ele leva jeito para o negócio. Só que
é aquele negócio que parecia que era quase que impossível, sabe? Quando a gente sonhava assim com um macaquinho ali, de boa, hidráulico, uma caixinha uma caixinha de ferramenta. A gente não tinha uma proporção, né? Então, quando o Daniel veio com essa proposta, eu falo assim que a primeira coisa que você pensa é esse negócio deve estar falindo, gente, não é possível, porque o cara tá me oferecendo muito fácil. A gente nunca imagina que Deus realmente, ele nos presenteia, né? Porque a gente vem de uma cultura, né, Vitor? Uma cultura em que os nossos pais falam assim, não cai nada do céu, você tem que levantar cedo para trabalhar, entendeu? A gente vem dessa cultura. Mas eu posso dizer com toda a convicção que o Senhor, quando ele tem algo para entregar na mão de você, ele te entrega na sua mão. E foi o que ele fez comigo e com o Vanderlei. É lógico que a gente pegou, eu peguei todo o balancete da empresa, né? Todos os papéis, eu queria saber quanto que essa empresa faturava, como que era, para me saber se eu iria ter condições de pagar aquela empresa, porque na realidade nós compramos o Centro Automotivo São Pedro dividido em 20 parcelas, entendeu? Então assim, a gente precisava ter ciência se realmente, e a gente estava indo para uma época em que tudo era um ponto de interrogação. Ninguém sabia como ia ser tudo incerto, né? Tudo incerto na pandemia. Então, assim, a gente estava com muito medo de verdade. Eu acho que esse é um dos primeiros passos do empreendedor, né? É você dar aquele primeiro passo, mas sem ter a certeza absoluta. Mas a gente tinha mais ou menos, né, devido a esses faturamentos. Eu levei, né, para uma grande amiga minha, porque eu falo assim, que quando eu e o Vanderlei resolvemos ser empreendedores por oportunidade, né, que foi o que aconteceu conosco, tudo foi se encaminhando, né? Porque o Vanderlei, ele é um excelente técnico, ele é ótimo no que faz, ele é mecânico. Mas e a parte administrativa, né? Porque você ainda mais que muitas pessoas aí sabe que para você ter um empreendimento que realmente ele venha se desenvolver, tem que ter o quê? Uma administração bem ali focada no que precisa dentro da empresa. E honestamente falando, a minha formação acadêmica, eu sou assistente social. Então, eu não entendia nada dessa parte de empresa, de nota fiscal, de nada, entendeu? Ele ainda entendia da área dele, né? Ele é expert na área dele. Agora eu ali fui meio que... Então, assim, tudo foi se encaminhando, né? Primeiro a gente conheceu a Renata, foi a nossa primeira contadora, que foi um divisor de águas na nossa vida, né? Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. A Renata nos auxiliou em tudo, ela que fez todos os cálculos. Eu ainda lembro até hoje que ela falou assim, Luana do céu, se você não comprar essa empresa, eu compro. Desse jeito. Aí eu peguei assim, então vai, Renata. Falou, não, é bênção, pode comprar que vai dar tudo certo. Mas mesmo assim a gente estava com medo, porque era uma coisa incerta, né? Por causa da pandemia. E aí depois que... Aí a Renata ficou com a gente durante uns 3, 4 meses, depois ela foi embora da cidade de Mirassol. E aí nós conhecemos eu já conheci o trabalho da Cláudia, né? Só que a Cláudia também veio pra gente como divisor de águas. A Cláudia me ensinou muita coisa como empreendedora, como uma parte de cálculos, planilha, tudo. Ela foi, assim, uma pessoa que ficou comigo durante 3 anos ali da história do Centro Automotivo de São Pedro. Eu falo, assim, que ela nos ajudou muito. E aí a Zezé, que é a nossa contadora hoje, que ela é uma pessoa também fantástica, sempre está ali com a gente, sempre nos orientando, né, a fazer as coisas tudo certinho. E nesse ano de 2025, a gente teve o grande privilégio também de ter vocês na nossa equipe ali nos ajudando, trazendo uma visão totalmente diferente, né, do que é o empreendimento, onde a gente consegue, hoje, eu falo assim, de uma forma bem palpável, entender como caminhar e no passo certo. A empresa de vocês nos disponibiliza ter essa visão mais ampla em cima dos números corretos da minha empresa. Então, a gente já não fica tanto ansioso. Eu acho que esse é um dos piores coisas que tem para o empreendedor, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu já vou emendar 2 em uma, né? Como que foi do dia para a noite? Vocês saíram ali, o Vandão tava de funcionário.
E a Luana não tinha nem a noção do que era a parte administrativa. Pum, toma uma empresa para administrar. Como que foi essa virada de chave? E outra pergunta, uma grande dificuldade das pessoas é o quê? O casamento é uma coisa e trabalhar o casal na empresa é outra dificuldade. Como que é esse relacionamento de vocês no dia a dia? Então, a gente assumimos a Centro Automotivo São Pedro, foi num sábado, né? A gente fechou, trabalhou até meio-dia. O Daniel entregou a chave da oficina. Pronto, agora é nosso. Então vamos, o que que a gente fez em primeiro lugar? Arrumamos todas as coisas lá em cima, lavamos a oficina, não, já vamos começar de cara nova, né? Arrumamos todas as coisas do nosso jeito, vamos trabalhar, né? Tem que, como que se diz? Tem que pegar serviço e, né, tocar para frente. E aí tal, você tem aquela dificuldade, porque antigamente, por mais que eu trabalhava, né, eu trabalhava de funcionário, mas na realidade era eu que comandava a oficina. O Daniel só passava a questão de orçamento. E aí, da hora que a gente se viu que aquilo caiu tudo assim em cima da gente, ai meu Deus, peraí, me ajuda, Senhor. Né? Então, você sofre, você tem que fazer um remanejo, você sofre bem. Conta um pouquinho também de você. Mas, é que nem eu falei, realmente, quando nós pegamos o centro automotivo, né, e por incrível que pareça, no primeiro dia que nós trabalhamos como donos do centro automotivo, foi no dia do meu aniversário. Dia 1º de junho de 2020. Foi o dia do meu aniversário. Eu falei assim, eu nem comemorei meu aniversário, porque até então, eu vou ser muito sincera, Victor, a ficha ainda não tinha caído ainda, né? Era tudo meio que incerto, era tudo meio que... Imagino que deve ser aquela sensação de alegria de estar conquistando o negócio, mas aquela ansiedade de saber como que vai ser, né? E aquele frio na barriga. Fora a pandemia, né? Não, justamente. Era essa questão, então sabe? foi um aniversário com muita emoção, né? Vamos dizer assim. Foi literalmente com muita emoção. Mas assim, que nem nós tivemos várias ajudas, né? Nesse sentido. Quando nós pegamos o Centro Automotivo São Pedro, o João Vitor voltou de Santa Catarina, né? Nosso filho mais velho. E ele ficou ali ombro a ombro com a gente, né? E ele não sabia nada da parte de mecânica. Então, ele aprendeu tudo com o pai dele. Aí, o Juliano, né? Que é um funcionário que nós temos hoje. E aí, depois, ele entrou no curso também de mecânica. Fez o curso de mecânica em São José do Rio Preto, né? Para ter um diploma, né? Para se aperfeiçoar mais ainda. Mas ele ficou com a gente ali todo momento também, nos auxiliando, nos ajudando, né? Então, ele era pau para toda hora, né? E para mim foi um pouco complicado, né? Que nem eu falo, que o Vandão, ele já tinha o conhecimento. A única coisa que eu sabia na minha vida era atender as pessoas. Porque como a minha área é uma área de lidar com pessoas, de conversar com pessoas, de entender pessoas, ler pessoas, então eu sabia entender pessoas. Então, na minha cabeça, o primeiro mês, eu ainda lembro assim, que o primeiro mês, nós dobramos o faturamento do Daniel do mês anterior, só para você ter uma base. No primeiro mês, a única coisa que eu sabia que eu tinha que fazer era atender bem o meu cliente. E eu achava que era somente isso e estava tudo bem. Atender bem, os problemas vão estar resolvidos. Tá tudo resolvido. Eu atendo bem, pago os boletos, tá tudo legal. Então, eu não tinha noção do que era um empreendimento, entendeu? Do que era uma empresa. Porque, às vezes, as pessoas... Sabe o que as pessoas pensam? Pensam assim, mas eu só tenho um lanche. Não, você não só tem um lanche, você tem uma empresa. Você não tá entendendo? Você não tem um lanche. Você tem um lanche, mas é uma empresa. Se você não conseguir enxergar ela como uma empresa, você não vai, né, progredir, não vai crescer, entendeu? Então, assim, quando nós lavamos lá, organizamos do nosso jeito, é lógico que uma das coisas que eu mais sou apaixonada pelo Vanderlei é essa questão mesmo dele me dar essa liberdade de eu ter os meus toques femininos dentro do centro automotivo, né? Então, assim, ali eu fui colocando, né, joguei sofá fora, mandei arrumar banheiro, né? Porque eu falava assim, gente, a gente precisa ter um ambiente confortável, gostoso pro
para o meu cliente ou para minha cliente que seja uma mãe que vai com uma filha, né? Então, assim, eu sempre me preocupei muito com isso, né? E ali, assim, eu fui aprendendo, né? O que era realmente ter uma empresa, né? A responsabilidade com os colaboradores, entendeu? Porque ali agora já não se tratava somente só de mim, do Vanderlei, entendeu? Se tratava de mim, do Vanderlei, e eu tinha uma outra família, porque a gente continuou com o Juliano. O Juliano era funcionário, colega de trabalho do Vanderlei. Trabalhávamos juntos, Trabalhávamos juntos e depois se tornou nosso colaborador. Então, assim, o Juliano já tá com a gente desde o início. Então, eu falei que eu ia mantê-lo, né? Sentei com ele, tudo. O medo era muito grande, porque a gente tinha uma parcela muito alta para pagar na época. E o Vandão ainda ficou, a gente nunca comentou, mas o Vandão ainda ficou 8 meses trabalhando à noite no DR. Ele trabalhava de dia na oficina como dono e à noite como empregado no DR, para poder suprir as necessidades dentro da casa. Aí quando passou uns 8 meses, que aí eu consegui ver que estava... Eu consegui entender que dava, aí a Cláudia fez todo um cálculo, né? E aí eu já estava esgotado. Aí ele já estava muito cansado né? Aí a Cláudia falou, não, ele precisa guardar energia para o empreendimento dele. Aí ele pegou e pediu as contas de lá. Agora, Pedi para mandar embora, faz o acerto comigo, manda eu embora. Não vou mandar. Eu fui segurando, falei, então, manda eu embora. Pelo amor de Deus. Pediu as contas. Pedi as contas. Ele pediu as Aguentava contas e mais. saiu, porque não aguentava Até mais. porque, eu falo assim, né? Toda empresa tem um pico que precisa ter essa energia a mais, que no caso de vocês foi Precisava. trabalhar em 2 lugares, só que tem que ser temporário, né? Porque quanto tempo você aguentar nesse batidão, e isso impacta também na produtividade. Justamente. Então, assim, às vezes eu vejo o empresário, mas não pode trabalhar tanto. Não, tem momentos que a empresa exige que tenha um esforço a mais. Não existe mágica, tem que ter um trabalho. Porém, o empresário tem que saber até onde vai para fazer essa virada de chave. Justamente. Mas nesses 8 meses que eu trabalhei no seu serviço, isso aí eu já estava 10 anos ainda para trás trabalhando. Já não aguentava mais, já estava bem esgotado. Bem cansado. E respondendo a sua segunda pergunta, como é trabalhar, né, com o esposo, né? Porque nós ficamos 24 horas. Confesso que no começo, assim, porque nem ele acabou de falar, né? Toda a vida o Vanderlei sempre trabalhou em 2 serviços, a gente quase não se via, né? Quando de repente a gente se viu dentro de uma empresa onde a gente trabalha 24 horas junto, né? E eu não tinha noção de como que era a pegada ali da oficina, né? Como que era o trabalho da oficina, não tinha ideia nenhuma de como que era. Então, assim, no começo foi bem desafiador, né? Porque eu não tinha nenhum conhecimento com peça, então ele teve que ter bastante paciência, né? Para poder me explicar. Não é fácil. Não é fácil. É o casamento em risco. Para poder me explicar tudo, né? Para poder a gente... É lógico que teve uma fase desse empreendimento, né? De tudo aí da nossa vida, né? Porque virou como é que fala? Você é prova disso, né? Porque a gente é uma mistura tão grande, né? Casamento, relacionamento, família, filhos, empresa, que às vezes você tá aí, você não sabe nem o que você tá falando. Você tá falando da empresa, do casamento, da família. E a gente precisou de dar uma respirada, né? A gente pediu ajuda, a gente teve uma terapeuta, né? Eu super indico, né? A gente fez uma terapia de casal, onde um e o outro tentou se conectar, porque a gente viu que a gente estava desconectado, né? E a gente precisou desse tempo, né, Van, para poder se conectar novamente. E para nós foi assim, Fantástico. Foi fantástico, foi maravilhoso, foi muito bom. Porque eu falo assim, eu sou prova viva, eu e a Tássia, desde que temos um escritório já desde 2013, e trabalhar em casal, uma vez nós fizemos um vídeo falando, eu e a Tássia pensa totalmente diferente. Pessoal, como? Acho que vocês pensavam sempre igualzinho. Não, a gente aprendeu a se respeitar, né? A opinião dela, com a minha opinião, o que é melhor para a empresa. E esse negócio, falar, tem que separar o que é de casa.
Gente, é quase impossível. É. Tem que saber os momentos certos. Às vezes nós falamos, vai sair atrás pra gente falar, ó, nós não vamos falar de negócio hoje. A hora que vê, já tá falando, já tá pensando no programa de segunda-feira. E é desse Então, jeito. é impossível desligar. Quem tem a mente empreendedora que tá buscando crescer, mas fala assim, tem que ter os limites, tem que se conectar. Tá, Quando tá em exatamente. conexão, e o respeito acho que é acima de tudo, né? Sim. Quando tem um respeito, então a pessoa fala, é difícil. Eu falo, cara, é possível e assim, eu sinto muito mais forte com a Tássia do meu lado, né? Quando um não tá, parece que tá faltando um pedaço. Aham. Então a gente se fortalece, se unifica por dar o melhor para Evidência, para nossa família. Então, a Também. Evidência é a proporção de conquistar os nossos sonhos que vai refletir na base familiar. Então, o primeiro ponto é respeito. Ah, casal é impossível viver 24 horas. Não é impossível. Não é. Tem que aprender a se conviver e a se respeitar. Respeitar. Mas é Exatamente. muito gratificante. Não é fácil, Não. né? Não é fácil porque as brigas que você tem, às vezes você tem uma briga em casa, acaba indo pro trabalho. Você já chega lá no trabalho, já Carapeia já. entendeu? E aí tem que tomar cuidado para não transpassar para um funcionário, Sim. para um cliente. Então, assim, é um Exatamente. jogo de cintura, mas isso é a vida, né? Isso é em tudo. Então, é gratificante, trabalhoso, mas dá muito. Você quer casar um empreendedor? Dá certo. Dá Aprenda certo. a se respeitar. Se for necessário, procure ajuda, né? Uma Justamente. coisa que me chama muita atenção, e eu admiro em vocês, e eu vejo uma grande dificuldade dos empresários, que é buscar ajuda. Por exemplo, Verdade. vocês sempre tiveram consultor, sempre Sempre. buscaram parceria, estão dispostos a investir, estudam. Sim. Como que surgiu isso? Porque assim, hoje eu vejo que é uma barreira, uma mentalidade de muitas empresas. O cara não busca ajuda, ele não... Aí a Luana comentou um negócio. A partir do momento que você tem qualquer empreendimento, uma marcenaria, uma oficina. Ah, o Vandão era expert ali na parte técnica. Só que a partir do momento que você tem um empreendimento, não é só a parte técnica. Justamente. Aí você tem que entender de marketing, de vendas, de finanças, de pós-vendas, Isso atendimento ao cliente. Olha o leque que vai abrir. E vai abrir. Você não precisa ser expert em tudo, mas você precisa ter um Pelo menos pouco um de conhecimento. E o que você não é expert, você contrata alguém para potencializar. Exatamente. Né? E como que surgiu? Como que é essa... Vocês têm essa mente aberta, vocês... Porque eu vejo que é uma grande barreira. Como que foi isso para vocês? Eu vejo vocês sempre estudando, vocês buscando, investindo. Como que surgiu esse... Ô, Vitor, na realidade, eu antigamente eu não tinha essa visão. Não tinha essa visão. Quem foi transparecendo essa visão, quem foi buscando ajuda foi a Luana. Então, no começo, eu até fiquei assustado. Nossa, Será mas... que precisa disso? será? Meu, não Ficou precisa. bravo. Vou gastar valor aí. Vou gastar dinheiro para isso. É. Tá. E a gente vai vendo, né? Por mais foi lá no começo e tal, a gente vai vendo números, resultados, e a coisa foi diferenciando. Tanto é que a gente passou por uma, passou por outra pessoa, tal, que chegou até no limite que ela conseguiu. Mas assim, pra gente, assim, eu já tava com outra visão. Falei, não, esse é o caminho, sim. É o caminho, legal. E a Luana veio e apresentou vocês. Bacana, eu não conhecia, tal, tive o privilégio de vir conhecer vocês. Aquele dia que a gente fomos lá no, como se diz, no escritório, que jogou, como se diz, tudo na tela, você mostrou tudo. Falei, meu, esse é o caminho, isso aqui é o É transparente. onde eu tenho que investir. Isso. Esse é o... E a pessoa, olha, ficar com medo é normal, mas a pessoa não pode ficar dentro da casinha, ele tem que investir. Tem Até que porque investir. empreender não tem a fórmula certa, né? Se fosse, Exatamente. todo mundo empreendia. Cada mês é uma novidade, né? Matar um leão por dia. Eu vou aproveitar e que vocês falassem pro pessoal. Como foi a decisão de contratar o Evidência, né? Eu conheci a Luana através da rede Passo a Passo. Sim. Aí, né, marca a conexão, que é um encontro de se conhecer a empresa. Então a gente se apresentou ali, gerou uma conexão e depois eu falei, pô, quero saber mais e tal. Isso, como foi a decisão de contratar? E o que mudou antes e depois do Evidência, né? São clientes nossos de gestão financeira. O que mudou na empresa de vocês? Então, na realidade, assim, quando eu e o Vanderlei pegamos a administração, né, ali do Centro Automotivo São Pedro, eu vou ser muito sincera, Vitor. Eu sempre, toda a vida, eu sempre olhava para o Centro Automotivo São Pedro e eu falava para ele assim, eu quero ter algo diferente. Eu quero que as pessoas conheçam o seu trabalho. Quando eu vou na frente de um marketing, né, quem nos segue nas redes sociais sabe disso, eu realmente dou a cara para o meu negócio
porque eu confio no trabalho das pessoas que trabalham comigo, entendeu? Tanto o Vandão como o Juliano, o João Vitor, são técnicos que eu sei que estão fazendo. E só que aí eu precisava de alguém para me ajudar a caminhar, a trilhar. Eu precisava entender mais sobre tudo isso de empreendimento, né? E aí eu conheci um grupo que chama Mulheres Empreendedoras de Mirassol. Eu nem sabia o que era esse trem de network. Não sabia, eu sou muito sincera. Não vou mentir, não. Nem sabia o que era isso. Falei, gente, vou enfiar minha cara, vou lá ver o que é isso tem. Ele chegou um dia falando lá, não, eu vou participar de um grupo network. Falei, meu Deus do céu, já vai fazer mais dívida. Já vai vir com mais ponto pra mim, né? Aí eu peguei e falei, vou lá, né? Aí conheci esse grupo de mulheres. Só que aí eu vi que naquele grupo de mulheres eu seria uma pessoa útil para ajudá-las, porque eu percebi que elas ainda elas não estavam no mesmo patamar que eu, no sentido de organização, no sentido de tentar mudar, no sentido... Porque eu falo assim, gente, oficina mecânica, cada esquina tem uma, e não é o que eu procuro, entendeu? Eu ainda falo assim, eu procuro um centro automotivo que realmente ele seja diferente, entendeu? Então, algo realmente diferente. E aí eu falava assim, não, eu preciso procurar mais. Aí eu vi no Instagram, eu sigo a Lu do Bolo lá de Mirassol, e ela postou participando do grupo do Passo a Passo. Aí eu virei e falei, gente, aí mandei mensagem na hora pra ela, né? E aí eu vi nesse grupo também, tava o meu ex-patrão do Cupim Xadrez, aí eu falei, não, e ele é muito inteligente, meu ex-patrão. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ela e falei, como que é esse negócio? Aí ela falou, não, eu vou te passar o número, tá? Eu conheci o Rodrigo, né? E aí ele me chamou pro café, foi até o Vandão que me levou. E aí chegou lá, na hora que chegou, que eu sentei naquela mesa, que eu me apresentei. Primeiro eu fiquei um pouco receosa de me apresentar. Quem não fica? Né? Mas aí depois que eu me apresentei e tal, que eu fui me conectando com as pessoas, que eu fui entendendo as histórias, ali na hora eu já fechei com eles, no sentido de conhecer mais quem que era esse grupo do Passo a Passo. E eu falo assim, que existe o centro automotivo antes do Passo a Passo e depois do Passo a Passo, né? Foi um grupo, né, de network que realmente ele foi muito importante para nossa empresa. Depois que eu entrei na Passo a Passo, foi quando a gente pegou e entendeu que a gente precisava de uma logomarca. Uhum. Hoje nós temos a nossa logomarca. Foi a parte de organização. Cada empreendedor, cada história foi dando sentido para o que a gente estava procurando. Então, assim, o Vanderlei, na época que ele falou, ele não entendia muito e ele falava assim, pelo amor de Deus, Luana, o que você está fazendo? Na realidade, tipo assim, eu não entendia muito, não entendia nada. E aí ele falava assim, o que você tá fazendo, que não sei o que você tá inventando mais coisas. Ela ia para essa reunião e voltava cada dia com uma ideia nova. Eu ficava preocupado, Vitor. Ela chegava, nossa, eu falei, meu Deus do céu. O dia que ela falava, amanhã tem reunião, ela falava, o que vai acontecer na reunião? Era assim. Então, assim, cada empreendedor que eu me conectei, eles foram muito importantes para minha vida, para nossa vida, para nossa empresa. Por quê? Porque cada um fez sentido para uma fase do Centro Automotivo São Pedro, né? E aí nós tivemos o privilégio, né, de conhecer a empresa de vocês, porque assim, o Centro Automotivo agora está numa outra fase, num outro sentido, né, que a gente quer dar vários saltos, né, e que para isso a gente precisa ter uma organização. É isso que o empreendedor ele precisa entender, entendeu? Que você tem uma empresa, querendo ou não, nós iniciamos um empreendimento, mas ele já existia, entendeu? Então, assim, nós só cada vez mais deixamos ele mais sólido, né? E fomos aumentando cada vez mais a questão mesmo de tratamento com o cliente, esse investimento, sabe? Uma das coisas que a gente trouxe de novo para o Centro Automotivo São Pedro, você chega lá, o seu carro, os meninos passam o papel filme no volante, no coisa, coloca o plástico no banco. Plástico no banco, entendeu? Tem toda essa questão. Hoje a gente tem lá o lugar para o nosso cliente tomar o cafezinho dele, com o sofazinho para sentar. Então, assim, uma coisa mais organizada. E isso tudo
honestamente falando, foi cada conexão, cada história de superação. E é tão engraçado que às vezes a gente pensa assim, que essas pessoas que têm grandes empresas, eles já começaram grande. Sim. A gente nunca imagina. Quando a pessoa começa a contar a história dela começa a fazer sentido para você, você fala assim, gente, é muito parecida com a minha, você até se emociona, Teve entendeu? que trilhar um caminho para chegar lá, né? Justamente. E aí, com esse grupo, né, quando chegou agora no comecinho de 2025, nós tivemos o privilégio de conhecer vocês, né, conhecer a sua equipe. E a sua equipe, ela tem sido um divisor de águas, né? Eu falo assim, e o que eu mais amo na equipe de vocês, no grupo de vocês, é a questão mesmo da transparência. É a questão mesmo de mostrar em cima de dados, né? Eu sempre fui uma pessoa muito palpável, né? Então, o Vanderlei é mais medroso. Às vezes eu dou um saltinho assim um pouco mais que no escuro, mas é porque eu tenho fé. Mas, assim, o bom é você ter pessoas, né, que nem o pessoal da sua equipe, você, todo o pessoal da sua equipe, eles nos dão os dados e eles nos ajudam a falar, olha, pode fazer, vai dar certo. Ó, pode ser que não dê certo, mas se você quiser fazer, né, aí é por conta e risco do empreendedor. É com você. Mas só que vocês têm tudo ali muito organizado. E eu falo assim, que vocês dão além do que vocês me ofereceram, né? Quando eu fui lá, primeiro fiz uma conexão com você, conheci você primeiro, conheci a história do Vitor, a história da família do Vitor, depois conheci a sua empresa, tive o privilégio de ir pessoalmente lá na sua empresa. Aquele dia que eu fui na sua empresa, eu já fui para fechar contrato, eu já sabia que era certo. Por quê? Porque hoje, pelo fato de ter passado por todos esses profissionais, que cada um deles foram muito importantes na nossa vida, hoje eu sei a importância de você ter um consultor, de você ter uma pessoa ali que ela vai te voltar, te ajudar e te auxiliar. Porque às vezes você precisa, o empreendedor precisa disso, né? Porque eu falo assim, se o empreendedor não tiver uma pessoa que mostra para ele, às vezes, uma outra realidade, porque às vezes você está tão ali no automático, então você precisa de... Não, calma aí, olha para cá, ó, você olha desse lado. Você precisa de fora da caixa. Justamente, Sim. você precisa de uma pessoa que te direciona, entendeu? Então, assim, para mim é um divisor de águas para nossa empresa, né? Tem sido fantástico poder trabalhar com vocês, tem sido, assim, realmente para nós muito importante. E eu tenho certeza que com a ajuda da sua empresa, nós vamos conseguir alcançar aquilo que a gente mais almeja, entendeu? E tudo em cima de dados e sem essa ansiedade, sem esse medo, às vezes, que a gente tem por conta de não saber exatamente os números, né, que a empresa... Não, o medinho faz parte, o medinho é gostoso. Até porque não tem o cenário certo, né? Exatamente. verdade. Só para o pessoal entender, quando a Luana fala assim, né, nós temos a visão, o que nós entregamos no serviço de gestão financeira? Geralmente, é um erro muito comum das empresas que eles vão analisar os números após o fechamento. Tem que analisar. Só que aí você fechou o mês. Você olhou lá se foi bom ou ruim. Você não tem mais poder de ação. Não. Já foi. Você só consegue analisar, ver, pô, dá para melhorar aqui, tal. A gente trabalha de maneira antecipada. Então, né, começa a entender, nós falamos para ele, olha, precisa começar a entender o número de vocês para ir traçando. Ainda estamos no começo de um trabalho que vai colher muito resultado, mas nós já temos uma meta para o mês. Então, eles já sabem quanto que eles têm que faturar, quanto que eles podem gastar com o fornecedor, quanto que eles podem tirar de prolabore, e isso, semanalmente, nós vamos encaminhando para eles. Então, antes de fechar o mês, né, precisa acelerar, né? Então, já tem uma visão do que vai acontecer. Isso faz uma diferença gigantesca no jogo. Por quê? A Luana, o Vanderlei quer fazer um investimento. Cabe no fluxo de caixa? Nunca. Eles vão tomar decisões baseadas em números e não no achismo. Vou fazer uma parcela de X valor, vou fazer um investimento. Mas cabe no orçamento? Então, a gente trabalha com números. Esse é o principal serviço. A Luana fala assim, eles entregam mais. Por quê?
vamos trabalhar estratégias para crescimento do negócio. Sim. Então não é só sobre números. A gente vai fazer planejamento. Ó, qual que é o investimento que vocês precisam fazer? Precisa comprar máquinas, equipamentos. Como que nós vai trabalhar com melhorar a experiência do cliente? Então nós vamos entender do negócio e trabalhar de forma conjunta. Porque o sucesso deles é o sucesso nosso. É um trabalho conjunto. E quando a gente vê... Porque assim, eu falo assim, ó, o Evidência faz a parte dele. O empresário tem que fazer a parte Com dele certeza. também. Que é um trabalho em conjunto. Se eu não fizer a minha parte, não vai ter sucesso. Se vocês não fizerem a parte de vocês, não vai ter sucesso. E ninguém ganha. E Isso. vocês são muito dedicados. E vocês, então, assim, fica até os parabéns, porque o resultado, eu falo assim, ó, se nós pegar o primeiro mês que vocês chegaram lá, Vixe. os próximos 2 meses, é um case. Não, o primeiro mês chegaram a ver os números e falou, meu Deus do céu. Vanderlei voltou até mudo. E depois, a hora que ele colheu os próximos meses, que o resultado foi magnífico, a virada, Sim. porque começou a trabalhar em cima de números, de algumas decisões ali que a Luana começou a entender o poder de negociação com o fornecedor, Sim. o tanto que vai impactar se eu pagar isso nesse mês ou no mês que vem, impacta no meu caixa. Ah. Então são pequenos detalhes que fazem a diferença no caixa da empresa. E sem caixa, nenhuma empresa sobrevive. Justamente. Tem muitas empresas que faturam muito, mas não tem caixa, porque não tem lucro. Às vezes está na inadimplência, está na forma de pagamento muito estendida. Então o empresário precisa começar a entender para mudar o seu cenário. Justamente. Porque tem empresas que sobrevivem, né? Só vai pagando boleto. Aí empresários igual vocês, pô, eu quero ir além. Precisa ter todo esse conhecimento. Eu vejo investimento forte em marketing, parcerias, treinamento, e o resultado vocês vão colhendo. E cada reunião é um insight, aplica aqui, não tem a fórmula certa. Vamos fazer isso que dá certo? Não. Tem que testar, vamos validar. É igual o marketing, vamos validar uma campanha, vamos fazer isso. Mas tem que testar, tem que correr. Aquele friozinho na barriga, tem que correr o risco, não tem como saber. Muitas vezes eles soltam produto novo, lançamento, vocês veem que nós estamos sempre soltando treinamento. Tem produto que pega e vai igual, e tem produto que tem que voltar, tem que ajustar, tem que pegar. Então isso faz parte, porque se fosse tudo certo, faz isso que dá certo. Tivesse uma fórmula igual, vou fazer um bolo, põe 2 colheres. Todas as empresas dariam certo. Uma coisa que vocês falaram assim, existe um centro automotivo, uma oficina em cada esquina. Sim. Qual que é o diferencial do Centro Automotivo São Pedro? Aproveita, já olha para a câmera e fala onde vocês estão localizados, telefone quem quiser entrar em contato, se vocês atendem só Mirassol ou não, e quem for buscar vocês, o que vai encontrar de diferencial? Vamos lá, o Centro Automotivo São Pedro, ele fica na cidade de Mirassol, a Avenida Eliezer Magalhães, 3856, Jardim Alvorada. Isso. Centro Automotivo São Pedro, você vai encontrar qualidade de serviço. Qualidade de serviço. A gente tem nossa missão, visão e valores. Honestidade. Qualquer serviço que a gente vai fazer, a gente não tem aquela ludibriação de querer enganar o cliente, Vitor. Hoje a gente tem o WhatsApp, é fácil, você faz uma filmagem, ou então pega o carro da oficina, vai lá, busca o cliente, traz o cliente aqui para ele poder ver o que está acontecendo no carro dele. Você entendeu? Não é aquele negócio de falar, não, trocou isso. Não. Gente, somos bem transparentes. Eu sou muito rígido nessa parte. Sim. Muito rígido Eu só mesmo. vou abrir um parênteses aqui, ô Vandão, para reforçar isso que você está falando. Porque é mal visto o ramo de oficina, no modo geral, e o pessoal fala, o pessoal acaba enganando, né? Então, por isso que você está reforçando que é honestidade, que é um padrão, mas é primordial no caso de vocês. Né? Por exemplo, se eu levar meu carro, eu entendo, eu vou confiar no que o pessoal fala. Mas você vai confiar, tudo bem, mas a gente, automaticamente, a hora que detectar o problema do seu veículo, a gente vai fazer um vídeo, tá? O material que a gente fazer a substituição, esse material vai ser guardado, tipo assim, não, eu quero levar embora. Comprovar. Para poder comprovar o que foi feito. Porque passar uma transparência. Exatamente. Eu tô com, eu vou citar só um carro que a gente tá lá dentro da oficina, esse carro tal, falaram, a moça gastou quase 20 mil reais nesse carro, falaram para ela que fizeram o motor e tal. Resumindo, Vitor, uma bagunça. Não fizeram nada. Só enganaram. Então, se for, como se diz, para mim trabalhar dessa forma, eu já baixo a porta da oficina, vendo tudo. A gente gosta, por isso que a gente colocou missão, visão e valores. Ali é honestidade. Negativo. Tanto comigo, como com a Luana, como com nossos colaboradores. Honestidade. Até porque é uma coisa, Vandão e Luana, que não faz sentido, não entra na minha cabeça. Se você fizer um serviço que não ficar tão bem feito, que seja por má influência, ali, por já, né, você pensando em fazer aquilo de forma errada, ou às vezes por não ter o conhecimento técnico, isso vai
voltar para nós. Com certeza, Exatamente. sempre volta. Então, se der problema, aí a pessoa insatisfeita vai falar mal da tua empresa, ainda mais hoje com rede social. Então, assim, não entra na minha cabeça porque existem ainda muitas técnicas, muitas pessoas que trabalham dessa forma, né? Infelizmente existe. E vocês trabalham com segurança, né? Como que é lidar com essa responsabilidade? A partir do momento que você leva um carro, a família vai fazer uma viagem, tudo mais. Como que é essa pressão no dia a dia? Assim, eu reforço muito os meninos sobre o que? Nossos colaboradores. Tanto eles como eu também. Se uma pessoa está trazendo um carro para poder fazer, vou fazer uma viagem, tá, é prioridade. Tipo assim, a gente vai fazer uma revisão, questão de parte de suspensão, freio, você entendeu? Porque automaticamente a gente não está trabalhando só com carro, Vitor. A gente trabalha com vidas. É um lugar onde você vai colocar, vai entrar você, vai entrar sua família, para você fazer uma viagem. Então ali tem que estar uma coisa muito certa, uma responsabilidade grande. E isso eu cobro da minha equipe. Isso aí tem que ser bem justo mesmo, bem ajustado. É muito mais que arrumar um carro, né? É muito mais que arrumar um É carro. levar segurança a toda uma família. Levar segurança a uma família, exatamente. E um fato curioso, né? Falamos aí já dessa má fama que tem o ramo de oficina, que às vezes o pessoal quer pôr uma pecinha a mais, ou um troca devido à peça. Agora em um outro. Agora é pra Luana. É muito machista esse ramo de oficina? Como que foi uma mulher entrar nesse ramo? Você sentiu? Como que é hoje? Como foi essa barreira? Porque a gente fala, pô, mulher... Eu vejo muitas mulheres falando, né? Eu vejo até para não gosto de ir e tal. Tem essa crença, né? Que é um lugar mais machista. Como que foi dar esse toque feminino e quebrar essa barreira? Infelizmente tem, né? Assim, uma das coisas que eu e o Vanderlei, quando a gente fomos trabalhar junto, a gente sempre deixou bem claro essa questão mesmo que a gente falou do respeito, né? Então, quando eu entrei para trabalhar juntamente com o Vanderlei, ele falou, ó, eu sou responsável pela parte técnica e você vai ficar responsável pela parte administrativa, contas a pagar, contas a receber, né? Toda essa parte. Então, quando era para fazer os orçamentos e tal, eu vi alguns comportamentos, às vezes, né? Meio que machista, né? Aí a pessoa chegava assim, então, Vandão, e aí, quanto que fica? Ah, mas não dá um desconto. E aí uma das coisas que ele sempre priorizou ali foi essa questão do respeito mesmo, de mostrar o meu valor dentro da empresa. Ó, essa parte não é comigo, essa parte é lá com a Luana, resolve lá. O que ela resolver, tá resolvido. Entendeu? Então, assim, ele sempre me deu essa... O pessoal ainda brinca, né? Mas você não manda mais nada. Eu comando aqui o pátio, ali é com ela. Entendeu? Então, assim... Deu esse suporte. Me deu esse suporte. Então, assim, aos poucos, né? Aí as pessoas foram vendo ali o meu trabalho em conjunto, juntamente com ele. Nesse comecinho de ano, eu senti uma necessidade muito forte de entender mais sobre o veículo, né? Justamente pelo fato de trazer as mulheres, né? As pessoas que às vezes não têm conhecimento pelo seu carro, para que as pessoas viessem mais no centro automotivo, tivessem mais essa conexão, entendeu? De entender mesmo que a gente trabalha com a transparência, né? Essa questão da nossa missão, visão e valores também foi através de network, né? Que eu aprendi o quanto é importante as pessoas realmente saber qual que é a missão, qual que é a visão e quais são os valores, né? E deixar isso bem claro para a equipe, né? Que não se trata de mim e do Vanderlei, mas se trata do Centro Automotivo São Pedro, entendeu? Que é uma coisa que a gente prioriza, eu e ele, né? Então, aí no início agora desse ano eu senti uma necessidade muito grande de entender mais sobre veículos, né? Então eu iniciei o meu curso do Senai, né? Já até finalizei já. Então, eu fiz o Senai ali para que eu pudesse entender um pouco mais sobre carro, desmontei carro mesmo, peguei ali. Mão na massa. Mão na massa. Peguei mão na massa, né? Inclusive, tem até um vídeo que eu e o Vandão fizemos, eu e ele, mão a mão, montando um motor. Então, assim, por quê? Porque eu precisava entender, até para saber também como que era a vida deles, né? Ali no dia a dia do meu colaborador. Quanto tempo vai demorar para fazer isso? Quanto tempo vai demorar para fazer aquilo? Por que não pegou aquilo para fazer? Por que dispensou, marcou para tal dia aquilo ali? O que aconteceu? Então, assim, eu precisava também ter. E isso eu vejo essa questão do empreendedor também. Ele tem que, quando você
realmente foca a sua energia, se direciona a fazer algo, você tem que procurar fazer aquilo com excelência. Então, como que eu ia explicar para um cliente que cobrou, por exemplo, 180, 190 reais para trocar uma bieleta dele, e aonde que tá a bieleta? Como é que é? O porquê? Entendeu? Então, O que é essa bendita que é bieleta? essa bendita bieleta? Então, assim, quando eu fui fazer o curso, foi com esse direcionamento para poder entender como que era a desmontagem de um veículo, aonde fica, como que é. Então, assim, eu e ele tivemos vários bate-papos, a gente morria de rir, às vezes eu vinha com umas ferramentas diferentes. Amor, tem uma ferramenta diferente agora, né? Aí ele falou, não, já tem. Eu nem sabia que a gente tinha. Olha pra você ver, ter uma ideia, né? E eu falo assim, não é somente sobre administrar, é sobre entender também como que a equipe ali tá essa questão. E uma das coisas também que eu aprendi com vocês é a questão de ter a reunião de equipe. Que era uma das coisas que eu e o Vandão não fazia. Alinhamento de equipe, entendeu? Então a gente procura fazer. A gente não consegue ainda fazer toda semana, mas pelo menos cada 15 dias a gente procura fazer, sentar com eles e falar, olha, a gente precisa pegar serviço, ó, tá assim, ó, tá assim, entendeu? Mostrar pro meu colaborador o quanto o trabalho dele ali também é importante para que a empresa venha, né? E o diferencial do Centro Automotivo São Pedro, eu falo, que é a questão mesmo que nós sempre respeitamos os clientes, no sentido assim, cada coisa que é feita no seu carro é feito com, você tem toda a certeza do que é feito e só é feito com a sua autorização. Então, eu preciso passei um orçamento para você já liberou esse orçamento, mas no decorrer ali, conforme vai desmontando, a gente vai vendo que às vezes precisa de outras coisas, que ocorre, pode acontecer. Sim. E aí a gente sempre liga para o cliente, filma, manda foto. E uma das coisas que eu acho mais importante também do Vandão, que eu falo assim, que é uma das coisas que ele mais ama fazer, é motor, né? Nós lá do Centro Automotivo São Pedro, nós não trazemos o motor ele fechado de retífica, né? O Vandão que monta esse motor. E é tão bonito de ver ele montando o motor que ele coloca a câmera, ele filma para o dono do carro como que está sendo feito a montagem daquele motor. Então, o cliente, ele sabe exatamente todas as peças que foram colocadas. E o material que está colocando no motor. E o material que está colocando dentro daquele motor. Tipo assim, eu cobro um valor, não, é tal valor, eu te faço o motor completo. Mas o meu sistema de montar é todo com material de primeira linha. Isso faz muita diferença? Faz. Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. E, tipo assim, se você pega um motor já montado de um certo lugar, você não sabe com que material que montou. Você entendeu? E a responsabilidade acaba sendo tua depois. Sim, a imagem é minha. Sim. Você entendeu? Então, tipo assim, o cliente, às vezes o cliente roda... E eu, tanto é que eu dou uma garantia de motor de 10 mil quilômetros. Aí o cliente, às vezes, vem um motor tal de outro lugar, né? Retificado de outro lugar. Aí tal roda 11 mil quilômetros. Deu problema no motor, acabou a garantia, tá? Como que eu vou auxiliar uma garantia dessa pro cliente? Se é comigo, opa, vamos colocar 10 mil quilômetros, pô, mil quilômetros a mais, vou respaldar esse meu cliente. Você acha que eu vou deixar? Gastou uma fortuna comigo. Vamos verificar, né? Vamos verificar o que aconteceu. Às vezes é defeito de um material, onde a gente corre atrás, a gente consegue garantia. Isso mesmo. Resolver o problema do cliente. Resolver o problema do cliente. Porque muitas vezes eu vejo que o pessoal, tipo, é muito rígido, né? Era 10 mil, 11 mil, infelizmente, é culpa, você se vira agora com essa Então é entender essa necessidade, porque, vamos falar a verdade, ninguém gosta de gastar com carro, né? Com certeza. Então é uma barreira, e até assim, entrando nesse assunto que ninguém gosta de gastar com carro, o ideal seria fazer uma preventiva. Sim, né? Exatamente. Qual que é a barreira que o brasileiro, não sei se é o brasileiro, se é isso, é no mundo, qual que é a barreira que tem de trabalhar com a preventiva? Que geralmente é só a corretiva, né? Espera dar o problema para poder fazer a manutenção. Sim. Qual que é? Vocês hoje tem um grande número de clientes que fazem a preventiva, ou é também a minoria? Como que trabalha? E como que vocês veem essa barreira? Então, o que acontece? Muita gente, pelo período que a gente estamos, sei lá, as pessoas, por mais que você fala, tá, vamos fazer uma preventiva, vamos trocar um kit correia dentada, você já fez 5 trocas de óleo e tal, então já tá na hora, vamos colocar um kit correia dentada de um carro aí tradicional, 50 mil quilômetros, então já tá na hora de fazer a substituição. Ah, tá, não, eu vou ver isso aí, vou esperar um pouquinho, tá?
E acontece. Aí o que acontece? Quebra a correia. Nossa, o Vanderlei, e agora? Agora é a corretiva. Se você tivesse feito a preventiva lá atrás, a hora que eu te falei, tava tranquilo. Agora a coisa vem diferente. Aí acaba gerando um custo bem menor, né, com a preventiva, A né? preventiva, você, Coloca aí um kit de correia dentária. 25% você vai gastar. Vamos colocar de uma corretiva lá na frente. corretiva. Isso. E fora que pode impactar em outras coisas, né? Sim, Com com certeza. certeza. E como que vocês veem? Por que essa barreira? É para não gastar? Ou acha que nunca vai acontecer? Fala, não, ainda aguenta mais um pouquinho. Então, Por que essa grande Você barreira? falou as duas situações. primeiro, acha que nunca vai acontecer. Acha que nunca vai acontecer? Não, isso aí Aguenta mais um não, pouquinho. Isso. E também pra não gastar. Essa questão de não gastar. Uma das coisas que o centro automotivo ele tem, de alguma forma, tentado impactar na vida das pessoas, é essa questão de tentar explicar para as pessoas que o seu carro é como se fosse a sua família. Entendeu? Hoje em dia tem muitas pessoas que elas vivem mais dentro do seu próprio veículo do que propriamente dentro da sua casa. Entendeu? Fica mais tempo dentro do seu carro que dentro da sua casa. Então, uma das coisas que a gente tem tentado explicar nos vídeos é essa questão mesmo de cada vez mais cuidar do seu carro, como se fosse alguém realmente da sua família, né? Mas, na realidade, o carro, ele é o lugar onde entra as pessoas que você mais ama. Então, se você começar a entender o quanto é necessário você fazer a preventiva, seria muito melhor, né, do que fazer a corretiva. Que é uma das coisas que o Vanderlei sempre bate a tecla. Mas eu falo assim, que se hoje você me perguntasse qual que é a maior dificuldade dentro do centro automotivo, eu diria que seria a questão mesmo de pós-venda. Porque pós-venda, gente, é complicado. Meu Deus. As pessoas às vezes não entendem, não respondem, ou às vezes acham que você tá querendo, né, fazer... Ai, aguenta mais um pouquinho, né? Não dá mais. Você tem que realmente, de uma forma bem rígida, tentar ser o mais claro possível, Sim. né? É que nem, vamos lá, terminal de direção. A pessoa fala assim, mas e aí? Não. O Vanderlei fala, não, ele é um item essencial, é um item de segurança do seu veículo. É só um terminalzinho. Não, é um terminal de direção. Você sabe o que acontece se esse terminal de direção quebrar? Então, aí o Vanderlei tem que explicar nos mínimos muitas detalhes. vezes o cliente não tem nem a ciência, né, do que pode ocorrer. Né? Exatamente. E muitas vezes o cliente também pega e faz assim, Vitor. Vamos lá. Vamos numa situação dessa aqui. Preciso trocar o terminal de direção. Carro, vamos colocar lado direito e lado esquerdo. Qual que é o valor do terminal? O valor do terminal é tanto. Ah, tá, mas que peça que é? Você entendeu? Então vamos colocar assim, tem uma peça primeira linha, uma peça segunda linha. E tem a terceira. Tem também, e tem a recondicionada. Então vamos lá, Vitor. Você faz um orçamento aqui pro cliente. Aí o cliente, mas ali na oficina do seu Zé é um pouco mais barato. Sim, mas o material que ele está colocando, que material que é? É o mesmo. Como que você pode me garantir que é o mesmo? Você entendeu? Vamos comparar laranja com laranja, né? Não laranja com... Você entendeu? E às vezes a pessoa vai lá, faz o serviço, dali um tempinho a pessoa pega e volta. Nossa, mas eu troquei. Eu sei, trocou. Mas tá com problema. Correu o risco, né? Tá com problema. Pagou para ver, como se diz, né? Justamente. É que nessa questão. Hoje em dia, eu acho que também um dos maiores problemas, né, dos centros automotivos, das mecânicas, é essa questão das peças mesmo. É que nem eu sempre falo. Eu falo isso para todo mundo. E vou deixar registrado aqui. Se eu fizer um orçamento e você me trazer o orçamento de uma outra pessoa com as mesmas peças que a minha, menor que o meu, eu cubro. Mesmo material. Mesmo material. Por que eu falo que eu cubro? Porque eu sei que não vai achar. E se achar é coisa mínima, eu cubro. Sem problema nenhum.
Você quer fazer... Diminuir um pouquinho na margem pra ganhar o Tipo, serviço. Eu cubro, tá entendendo? Porque não vai ter milagre com a mesma qualidade. Não, tem. com a mesma qualidade, não. E hoje em dia os clientes têm que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tá ali oferecendo uma peça para o cliente, você fala o nome da peça, né? Porque ali a gente não tem que esconder nada, é Sim. caixinha da peça tá aqui, a sua peça usada tá aqui, a gente é tudo na transparência. Aí o cliente pega o celular, Mercado Livre. Gente, Tem uma grande diferença. tem uma grande diferença, sim. Você vai encontrar, às vezes, peça bem mais barata Sim. no Mercado Livre. Só que estudos, pesquisas dizem, e foi constatado isso. Existem muitas peças que elas não são as originais. E tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Por questão de garantia. Uma das coisas, que é o diferencial também do Centro Automotivo São Pedro, nós não fica de taralalalá. Nós somos pessoas que um dia nós estávamos do lado de lá, Sim. entendeu? Nós não nascemos empreendedores, nós nos tornamos empreendedores. Então eu sempre deixo muito claro para minha equipe que tudo que nós temos hoje foi na base de trabalho, transparência e honestidade. Eu não preciso ter nada de ninguém. Eu quero continuar tendo nessa mesma visão. Entendeu? Que nós falamos, nós somos cristãos também. A gente tem essa questão de ser transparente e de ter as nossas coisas através do nosso trabalho. Sim. Entendeu? Não de passar ninguém para trás. Então, uma das coisas que a gente sempre prioriza, e a gente vê essa dificuldade com vários outros clientes que depois se tornaram nossos clientes, mas que já vieram de outros lugares, é a questão da garantia. Gente, nós cumprimos a garantia. A garantia que é disposta ali pela lei do consumidor, que é 90 dias. É ali aquelas 90 dias de garantia. Até porque sabe que a peça é de qualidade. Justamente. E se acontecer alguma coisa, nós Se responsabiliza. nos A gente fala responsabilizamos 90 tudo. dias, mas, tipo assim, sempre tem um impasse. Às vezes, se passar um pouco e deu pouquinho, problema, a gente consegue. né, Vitor? É que nem a gente estava comentando. O interessante é resolver o problema do cliente. Agora, não deixar ele com Não arrumar outro problema. Exatamente. Né? Ó, liga no 0800 lá do fornecedor, vai... Ah, mas foi você que colocou a peça. Você entendeu? Então, esse que é o problema. Às vezes a pessoa encontra uma peça mais em conta ali no Mercado Livre, mas aí a pergunta que eu faço para esse cliente é: e a questão da garantia? Como que você vai fazer? E a questão da qualidade? Você realmente sabe se essa peça é original? Porque todas as peças que nós compramos das distribuidoras, todas com nota fiscal, tudo certinho, entendeu? Então, assim, tem Até essa... para respaldar vocês, caso venha algum problema. Justamente para essa questão do nosso cliente, para trazer essa transparência para ele, para que ele possa se sentir confortável, né? É que nem, por exemplo, tem clientes nossos que às vezes chega lá, fez um serviço de tal coisa, eu falo, mas e aí, você tem uma ordem de serviço, uma nota fiscal? Não tem. Lá no Centro Automotivo, não, nós temos a ordem de serviço, nós temos a nota fiscal, tudo para os nossos clientes. Então, assim, esse é o nosso diferencial, entendeu? O diferencial nosso é justamente esse, sempre nos colocarmos no lugar do nosso cliente. A gente se coloca no lugar no sentido assim, o serviço tem que ser feito com transparência, o serviço tem que ser feito corretamente. É que nem o Vandão, teve um caso de um cliente que chegou pro Vandão e falou assim, Vandão, mas não dá para fazer esse motor só pela metade, não. só para poder passar o carro para frente. Presta atenção. E aí, o que ele fez? O que você fez, amor? Fala para ele. Não, negativo. Se eu fazer isso aí para você, você vai passar outro para trás. Isso daí vai virar uma... Não, isso eu não faço. Não, mas se eu não preciso de garantia... Aí é princípios, né? Isso, é questão de princípio, justamente. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Deixa eu te explicar novamente. Eu não trabalho desse jeito. De trabalhar nesse sabe? Você gasta tanto para você poder fazer. Mas o carro não compensa. Já é questão... Aí eu já não posso fazer nada. Agora... Tem que perguntar para as pessoas, você gostaria de pegar um carro, você comprando na situação que você vai passar por? Porque automaticamente, Vitor, se eu mexer... Eu penso assim. Se eu mexer em qualquer coisa do veículo, ele vai vender o carro para outra pessoa e ele vai chegar assim, para ele poder dar um valor, um acréscimo no carro dele,
Aí eu fiz o motor do carro. Sim. Quem fez, Não, você fez quem fez o motor pra mim foi o Vandão lá do São Pedro. Ah, o teu nome no jogo. aí meu nome já entrou no Sim. jogo. Ele não vai falar que fez pela metade. Sim, não, com Esse carro deu problema, uma exposição, se deu problema, a pessoa vai me procurar. Isso. Chega lá, vai me procurar, não, esse carro não foi feito motor. Isso vai gerar um transtorno. Ah, não, eu não quero passar por isso. Com certeza vai ser muito mais prejuízo do que... Justamente. Isso aí eu não vou ter problema, porque não quero passar por isso, não vou fazer. Aí eu falo assim, não ferir os princípios. Né? Exatamente. Não, isso mesmo. Ó, um bate-papo muito legal. Falei que ia ser um podcast incrível. Deixe a sua curtida, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Se tiver dúvidas sobre alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, que o Vandão e a Luana irá responder com todo carinho. Mas agora, antes de a gente finalizar, eu gostaria de dizer, ouvir de vocês, da Luana e depois do Vandão. Qual o maior desafio de empreender? Empreender é que nem uma coisa que você me falou uma vez que me marcou muito, né? Eu liguei para você e falei, tô desesperada. Aí você falou assim, calma, empreender é matar um leão por dia e deixar 3 amarrados. É mais ou menos assim. Mas é muito bom, eu falo assim, apesar de todos os desafios, né? É muito bom porque você consegue realizar ali no seu empreendimento os seus sonhos e também ajudar pessoas, né? E esse eu acho que é um dos maiores intuitos, né, da nossa vida, pois essa questão de sempre estar ali ajudando pessoas. Mas ele é desafiador. Mas para quem quer empreender, eu falo que procure conhecimento, saber o que você quer fazer realmente. Procure uma pessoa que vai te ajudar, procura o Vitor. Procura ajuda, procura evidência. Que vai te ajudar, que vai te orientar para saber se aquela é a melhor decisão para ser tomada, porque esse é o mundo, né, de empreender. Ele não é um mundo, ele é incerto, né? Então, Sim. cada vez você está num movimento e você tem que aprender a dançar conforme a música. Sim. É isso. Eu acho que a Luana já falou. Já. É desafiador, mas é gostoso, satisfatório, né? A gente passa, a gente tem um certo receio, a gente tem um medo, mas, cara, é totalmente satisfatório. A gente conquista, né? Nossas conquistas vêm dali de dentro. É prazeroso. É isso aí. Como se diz? E antes da gente ir finalizando, eu só vou fazer uma pontuação, mas já vai pensando para cada um de vocês deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Para aquele empreendedor que às vezes está desanimado, pô, será que dá certo? Será que eu invisto? Qual mensagem que, se você pudesse falar diretamente com ele, você gostaria de deixar? A Luana comentou um ponto que é muito importante, porque é importante você ter alguém ao seu lado. Ela já me ligou algumas vezes, nossa, aconteceu tal situação inesperada e entra num momento, o que eu faço? A primeira coisa, calma, vamos analisar, vamos ver qual que é a melhor saída. E às vezes quando você não tem esse suporte, às vezes você acaba tomando uma decisão ali no momento de aflição que vai impactar na sua empresa. Então todas as vezes que aconteceu um negócio lá daquele empréstimo, que surgiu totalmente do orçado, calma, respira, e depois acabou vindo aquele benefício que resolveu tudo de uma situação. Então assim, vai por etapas. Então muitas vezes nós temos que parar, analisar, porém, tomar decisões vendo o que está acontecendo, ter clareza da empresa que vocês têm. Então, vocês não tomam mais decisão nenhuma no escuro. Então, é toda a decisão. Claro. Então, a importância de ter alguém do teu lado. Porque muitas vezes está focado ali. Gente, mas existe empresa que não tem BO. É BO o dia inteiro. Você aumenta teu nível de conhecimento, faz assim, só tem uma forma de diminuir a pressão. Aumenta o preparo, diminui a pressão. Mas sempre vai ter a pressão. Sim. E cada degrau que você escala na sua empresa são novos desafios. Novos desafios, exatamente. Então busca mais conhecimento, mais sabedoria em encara os desafios. Vai diminuindo, mas sempre vai existir. E se nós colocar o cliente em primeiro lugar, eu tenho que resolver. Eu falo para os meninos do escritório, ó, você não é contábil, você não é fiscal, você não é... Nós somos resolvedores de problemas. Sim. Chegou aqui, né, vai pegar na mão e vamos... Ah, mas isso daqui não é nosso. Não existe um é nosso. Se não for nós vamos direcionar para quem que vai resolver. Entrou aqui, né, vamos resolver o problema do cliente. Hoje não somos mais um escritório de contabilidade, somos um ecossistema. Então, uma pessoa vai ter contabilidade, gestão financeira, marcas e patentes, certificado digital, tudo que ela precisa em parceria com o banco digital. Então, assim,
Agora, uma coisa jurídica, né? Vai orientar alguém, vai ter a orientação, mas por quê? Resolver o problema do cliente, hoje é tudo muito rápido, a pessoa não quer, já pensou se ela vai ali, aí ela tem que fazer o certificado digital em outro lugar, ela quer registrar a marca, vai em outro lugar, e ela quer contratar um consultor, vai em outro lugar. Não, facilita a vida do Justamente. cliente. O cliente chegou aqui, passou 15 dias da garantia. Não, vem aqui que eu vou resolver. Cliente, acabou a garantia, cara, infelizmente tem que fazer. Não, vem aqui que eu vou resolver. Então, assim, é ter esse senso, esse tato, que quem ganha é só a nossa empresa. Exatamente. A autoridade, se tá falando, quantos escritórios tem no Brasil? Quantas oficinas, centro automotivo tem no Brasil? Então, a gente tem que ter a nossa cara, o nosso perfil e a nossa autenticidade. E princípios, eu falo lá no escritório, certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Sim. E errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Aí eu falo assim, eu sei que é uma briga muito grande, o pessoal fala, pô, emite lá 100% de nota. Fala, cara, eu emito 100% de nota, vocês são clientes, mas você sabe, dia primeiro a nota tá lá junto com o boleto. Por quê? Como que eu vou cobrar e orientar meu cliente se, você tem que emitir nota? Igual assim, eu compro com nota. Por quê? Pra te dar um respaldo. Justamente. Não é só questão fiscal. Tem todo um trabalho para você ter uma segurança. Como que... E tem vários... Eu poderia dar várias aqui sugestões. Qual a segurança, né, de você ter uma nota fiscal, de você emitir uma nota, entre outros. Então, assim, procure trabalhar da maneira certa. Por quê? Você sabendo, é só participar de forma correta. Sim. Você sabendo teus custos, teu preço, teu alíquota de imposto, a margem que você quer, lembrando que não é o que a gente quer colocar, né? Eu quero colocar essa garrafinha a R$30. Eu querer uma coisa, mas o mercado está disposto a pagar esse valor. Então, o que eu consigo fazer? Então, assim, empreender é um desafio gigantesco. Busque conhecimento e pessoas que vão te ajudar a alavancar. Todos os convidados nossos, antes de vocês deixarem a mensagem final, para a gente eternizar esse momento, a gente deixa um presente para que vocês não esqueçam dessa gravação, tá? Obrigado. Já agradeço, antes da gente irmos finalizando, mas gostaria que vocês deixassem a mensagem final para quem está nos assistindo, para o empreendedor, que às vezes está naquele momento ali, talvez de desânimo, de desistir. O que o Vandão e a Luana deixam para esse pessoal? O que eu posso dizer para você, empreendedor, que às vezes está passando por um desafio, não é fácil, não é fácil. Como se diz, é muita luta. Só que se você não procurar ajuda, você não vai conseguir. Você sozinho, você não vai conseguir. Então, eu passei por isso, eu e a Luana. Eu tenho certeza que várias pessoas também já passaram por isso. Só que a gente foi atrás. Eu não tinha esse conhecimento. Quem foi atrás foi a Luana. E depois foi me passando. E eu aprendi a ter esse conhecimento. E hoje a gente estamos aqui junto com o Vitor. Então, você que está passando por um momento difícil, procura aqui, ó, Vitor Evidência. Ele vai te dar a solução do seu problema. Você não paguei para ele fazer o merchan, não. Eu falo assim pra você, assim, que você tá na sua casa, às vezes tá desanimado, ou às vezes, assim, eu sei porque eu já passei por vários processos, né, que nem, como eu e o Vandão somos sócios, né, que nem ele explicou aqui no início, que ele tinha uma visão e eu tinha totalmente diferente, né, nós nos ajudamos ali, nos encaixamos, né, mas às vezes é necessário, se você tem um sócio, alguma coisa, você correr atrás mesmo de conhecimento, você ter fé, acreditar naquilo que você faz. Porque eu falo, gente, eu não sou mecânica, né? Hoje eu tenho uma formação, né? Que eu fiz o curso, mas não sou mecânica. Entendo sobre veículo, mas não sou mecânica. Mas o que eu tenho para dizer para você é que você tem que entender sobre o seu negócio e você tem que se apaixonar por ele todos os dias, independente das dificuldades que você está passando. E ter fé que se Deus realmente colocou aquele empreendimento na sua mão, se aquilo realmente é algo que cresceu dentro do seu coração, você tem que procurar dar o seu melhor e procurar cada vez mais conhecimento sobre aquilo que você quer fazer. E entregar para as pessoas não somente o que você faz, mas além do que você faz, né? Uma das coisas que a gente tem também de diferencial ali dentro do centro automotivo é que a gente explica para o cliente o que está acontecendo ali dentro do veículo dele, né? Independente se ele vai ter conhecimento ou não, pelo menos ele tem uma base do que é. Então, se apaixone todos os dias pelo que você faz. Porque se você não for apaixonado realmente pelo que você faz, você não consegue transparecer isso para as pessoas.
Entendeu? Então você precisa entender cada vez mais sobre o seu negócio. Procurar pessoas que possam te explicar, procurar pessoas que possam te encaminhar. Porque nessa minha trajetória, né, eu sou um bebê ainda, né, nesse caminho. Eu tive pessoas ali que sempre estavam me auxiliando, sempre segurando na minha mão, entendeu? E o Vandão, por mais que ele não entendesse, ele nunca me podou. Ele só ficava receoso, mas ele nunca me podou, no sentido assim, você não vai fazer. Ele só ficava receoso, mas ele deixava eu caminhar, porque ele entendia que eu estava me apaixonando pelo Centro Automotivo São Pedro. Então, você tem que se apaixonar pelo seu empreendimento, independente das circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas acontecem, né? Mas a gente tem que, cada dia mais, buscar conhecimento e pessoas que possam ajudar a gente. Coloque amor no seu negócio, né? Com certeza será feito de maneira diferente. Verdade. Então esse foi mais um episódio do Evidência Cast. Falei que ia ser incrível. Deixe o seu comentário, a sua curtida, compartilhe. Fico meu muito obrigado pela participação, por compartilhar essa história maravilhosa. E eu tenho certeza que em breve vamos voltar para contar ainda mais como está sendo essa trajetória, essa caminhada e as novas conquistas que o Centro Automotivo São Pedro irá conquistar ainda. Então fica a nossa gratidão. O meu muito obrigado por você que acompanhou nós até aqui e até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.